Boa noite a todos. O ano era 2011. Eu era soldado do Exército Brasileiro. Servia no pelotão especial da fronteira do Brasil com a Colômbia. Na época, fazia parte de um pelotão especial. Esse pelotão era responsável por fazer o que chamamos de refrão, que é um reconhecimento de fronteira. Esse refrão durava em média 15 dias. Nós tínhamos que vasculhar uma grande área dentro da selva. E a minha função no pelotão era de primeiro esclarecedor. É o que vai na frente do pelotão, para poder fazer o reconhecimento. E em uma das noites estava de sentinela, enquanto todos do pelotão dormiam. Eu ficava mais ou menos a 20 a 30 metros longe do pelotão. Ficava sozinho para caso houvesse alguma ameaça hostil, pois eu seria o primeiro a dar o alerta para o pelotão. E naquela noite, eu estava agachado numa árvore, somente com a luz da pouca iluminação da lua entre as árvores. E percebi naquele momento que havia algo estranho no meio da mata. Eu, no primeiro momento, não sabia o que era, mas era uma sombra que ficava rodeando próximo de onde eu estava. E quando percebi, aquela sombra estava na minha frente, mais ou menos de 5 a 7 metros de distância. Era a forma de como se fosse um lobo bem grande, só que mais robusto. Era um animal muito grande, alto, forte. Ele se aproximou e deu para ver um pouco do seu rosto. Pela luz da lua, era um animal bem estranho. Naquele momento, a única coisa que veio na minha mente, pois eu já vi vários filmes, era que era um lobisomem, pois ele tinha todas as características. Os braços longos, cabeça grande, mais ou menos igual a de um lobo, né? Com os dentes para fora. A orelha dele não era tão grande assim, não. Era uma orelha um pouco mais normal, só que um pouco mais apontada. E ele era todo peludo. Eu lembrei na hora daquele filme do lobisomem americano. As características eram muito parecidas. O tronco dele era muito forte, e a cintura um pouco mais fina, só que as pernas, essas eram bem longas, como se fosse um homem na posição de 4, só que com as pernas ao contrário. Ele ficava assim apoiando a mão dele em cima de uma árvore, e a sua pata da frente deu para notar tipo um formato de uma mão, só que uma mão muito peluda e com unhas bem grandes. Nessa hora ele me viu, então se abaixou, como se fosse na posição de ataque, igual de um cachorro. Ele mostrou os dentes para mim, só que nessa hora meu corpo começou a tremer. Fiquei com muito medo, meu corpo estremeceu e não sabia o que fazer. Não sabia se voltava para o pelotão correndo, mas como eu era um militar, não podia abandonar meu pelotão. E ao mesmo tempo não poderia virar as costas para aquele animal. Então, eu só fiz me ajoelhar. Fiquei na posição de tiro, com muito medo. Mas eu não perdi a visualização dele. Mantive o tempo todo o contato visual, para eu não sofrer uma emboscada do animal. E ele ficou ali, me encarando de frente. E ele andava de um lugar para o outro e ia quebrando a mata. E eu não perdi contato visual com ele. Ao mesmo tempo, eu ficava de costas para a árvore, para eu não dar as costas para o campo aberto, para o animal. E eu, com muito medo, desengatilhei meu armamento, porque ele já estava municiado, alimentado. Só estava travado. Destravei. E um medo me consumia, pois eu acho que era em torno de 3 horas da madrugada. Só passava vários e vários filmes de terror na minha mente. E eu sabia que se eu corresse, ele poderia me pegar e eu não ia dar as costas para ele. Então,
eu só pedi forças para Deus, para Jesus. Pedi forças nessa hora para que eu não fosse abatido por aquele animal. E então, ao mesmo tempo que eu pedi forças, me subiu uma raiva de não vou perder a minha vida por causa desse animal. Fiquei pensando. Então, eu desengatilhei e levantei meu fuzil. Na época eu estava com um Parafal calibre 7,62 do Exército. Apontei para ele e fiquei o encarando e falava bem baixo. Pode vir, eu tô te vendo. Nessa hora eu percebi que o bicho ouviu mesmo naquela distância. Ele ouviu porque me encarou, parou e mostrou os dentes como se estivesse sorrindo. Nessa hora eu percebi que realmente era um lobisomem, porque já vi vários relatos na selva, já ouvi várias histórias antigas, e também já assisti vários filmes, mas nunca, jamais na minha vida, imaginaria que isso iria acontecer comigo. Naquele momento só criei uma raiva e fiquei encarando e falava comigo mesmo. Vem, seu desgraçado, se tu vier, tu vai ver, eu vou te matar. E aquele animal andava na posição de 4, vinha pegando pela minha esquerda, mas não o perdi de vista. O tempo todo não perdi o contato. Ele andava devagar por trás das árvores, passando a pata nelas. Ele de 4 tinha mais ou menos assim 1,20 a 1,30 de altura. Era bem alto para um animal comum, com um tronco bem forte e as pernas também. Só que a cintura dele era muito fina e ficava andando de um lado para o outro, e não perdi o contato visual com ele. O tempo todo eu mirando nele e ele vinha e parava. Até que em um momento ele sumiu. Ele sumiu na mata. E eu fiquei preocupado. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não sabia se eu voltava. Mas também se eu voltasse, ele podia me buscar no meio da mata. Eu só fazia pensar. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço, meu pai? Me proteja. E eu apresentava para Deus aquele momento, tentando manter a calma para ele não me emboscar. E eu olhava para cima nas árvores para ver se ele vinha por cima. Foi nesse momento que eu, olhando para os lados, quando eu reparei, ele já estava do meu lado direito, bem próximo de mim, mais ou menos 90 graus de mim, da minha posição. Ele estava bem do meu lado, agachado. Nessa hora, meu corpo começou a arrepiar. O medo tomou conta de mim. Ele já estava mais ou menos 3 metros perto de mim. E foi quando eu dobrei o armamento na direção dele. E eu falava com a voz um pouco baixa, mas o suficiente para ele ouvir. Eu falava: vem, vem, seu desgraçado. Vem que eu vou te matar. Eu falava isso para ele, e o bicho só mostrava os dentes para mim. Nessa hora, acho que ele percebeu que estava mirando na sua direção. Eu não ia dar as costas, não iria correr, não iria fazer nada disso. Então botei na minha mente que se fosse morrer ali, iria machucá-lo o máximo que pudesse. Toquei na minha cintura e percebi que também estava portando uma pistola do exército, um Impel. A pistola estava na minha cintura e estava com meu facão de selva também. Então já tinha preparado na minha mente que se ele viesse, iria usar todos os meios que tivesse em mãos para poder detê-lo. Foi quando o bicho recuou e ficou me rodeando do mesmo jeito que antes. E isso foi horas. Foram momentos angustiantes. Até que próximo do amanhecer, assim mais ou menos por volta de 4:30 para as 5 da manhã, foi que percebi que o bicho foi sumindo para dentro da mata. Mas continuei lá, suando de medo, meu corpo tremendo, mas o tempo todo tive contato visual com ele. E o animal finalmente foi embora. E foi quando esperei clarear mais um pouco,
para voltar ao meu pelotão. Mesmo assim, quando eu voltei para o meu pelotão, eu voltei olhando para todos os lados, com medo de sofrer uma emboscada do animal, com medo de ser atacado, com medo de ele ter atacado o meu pelotão. Porque naquele momento que ele sumiu, eu lembrei que o pelotão, com todos os meus companheiros, estavam dormindo. E foi quando eu voltei correndo. Cheguei lá, todos estavam bem, graças a Deus. Eu contei esse relato para os meus amigos. Alguns, por serem indígenas da região, contaram que naquela região mesmo há um lobisomem. Há uma pessoa que se transforma em lobisomem. Já é uma história da selva. Não é só por isso, pois existem muitos outros relatos. Foi algo que me marcou muito, pois eu senti na pele o medo, o verdadeiro medo de estar cara a cara com um lobisomem. Eu sabia que era um lobisomem, porque ele conseguia me entender, ele conseguia compreender o que eu estava fazendo e ele fez de tudo, usando os meios dele de medo para tentar me emboscar, para ver se eu ia correr. Mas quando ele percebeu que eu não era qualquer um, que eu fiquei encarando ele mesmo, que eu não ia dar as costas para ele, ele recuou. Graças a Deus eu consegui sobreviver. E enfim voltamos para a cidade e eu contei esse relato para alguns amigos. E alguns confirmaram mesmo que há coisas estranhas na mata e espíritos. Há de tudo que você possa imaginar e o medo toma conta das pessoas. Enfim, quero somente agradecer. Obrigado por contar meu relato, Halisson e Sam. Saiba que tudo isso foi real e que nunca saiu da minha mente. Até hoje, quando relembro, eu vejo na minha cabeça detalhe por detalhe daquela criatura. Eu revivo cada segundo daquela noite, quando eu estava em missão pelas Forças Armadas do meu país. Obrigado, meu Deus, pelo livramento. Tenho certeza que, se não tivesse buscado forças em oração, eu não estaria aqui, vivo, para contar essa história.